Irmãos, o tema da nossa ministração hoje é algo que a gente nunca passou. Então você presta bem atenção, porque vai ser algo que vai desafiar o teu coração. Ok? O tema é o seguinte: orações não respondidas. Você já teve alguma oração que não foi respondida? Ah, professor, eu tenho uma dessa semana, eu tenho uma de hoje. Pois é. Todos nós, de alguma maneira, temos orações que ainda não foram respondidas. Como é que você se sentiu nesse momento? Você vai lá, ora de novo, e ora mais uma vez, e outra vez, e de novo, e não tem resposta nenhuma. Como é que você se sente? Você teve a impressão que Deus não se importava com você? Já teve esse tipo de sentimento no seu coração? Acho que Deus está ocupado demais, Ele não está podendo gastar tempo comigo. Eu sou tão insignificante que nem Deus dá atenção para mim. Já passou isso pela sua cabeça? Você já se sentiu decepcionado por ter orado por algo ou por alguém e não ter visto o resultado que você esperava? Você foi lá, a pessoa estava doente, você orou, e aí, está melhor? Não, estou do mesmo jeito. Já aconteceu com vocês? O apóstolo Tiago fala sobre esse tema, e ele, na sua carta, ele abre o nosso entendimento para algumas orações que eu e você temos feito e que a gente não tem obtido resposta. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí, abrisse lá no livro de Tiago, para a gente ler juntos aí no capítulo 4, a partir do versículo 1. Acharam aí? O texto diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, uma pergunta para o meu e para o seu coração. Deus responde todas as orações? O que você acha? Quantos acham que Deus responde todas as orações? Levanta a mão aí. Ninguém acha. Pô, pelo menos um, né? Deixa eu errar, né? Pelo menos vou ganhar o status, né, de errar sozinho, né? Quantos acham que Deus responde todas as orações? Levanta a mão aí. Vocês não acham nada, pelo jeito, né? E o Diego acha as duas coisas. Eu estava testando vocês. Eu não me confundi, tá certo? Vamos lá. Quantos acham que Deus não responde todas as orações? Levanta a mão. Muito bom. Melhorou, né? Agora eu vou perguntar de novo, agora certo, irmãos. E quantos acham que Deus responde todas as orações? Levanta a mão. Muito bom. Tem um monte de gente que não acha nada aqui, né? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Eu nem orar, eu oro, né? Esse negócio de orar não é comigo, eu não sei nem como é que ora também. Muito bem. Uma das estratégias do diabo para enganar os cristãos é fazer com que a gente duvide da fidelidade de Deus em responder às nossas orações. E ele tenta nos levar a acreditar que Deus está com os ouvidos fechados para ouvir o nosso clamor. Cuidado. Viu? Aqueles que responderam que acham que Deus não responde, não é que Deus não responde. Muitas vezes a gente não ouve. Viu? A gente está tão distante de Deus, e a gente procura Deus no momento de desespero, mas os nossos ouvidos não estão afinados com Deus. Hoje em dia, poucos acreditam 100% na eficácia da oração. Vamos ser sinceros aqui? Você ora, eu também oro. Quanto você realmente crê que aquilo vai acontecer? Você foi lá orar por um amigo seu, por um parente seu que está doente. Quanto você realmente crê que aquela pessoa vai ser curada? Vamos entender uma coisa? A fé precisa acontecer de um dos lados. Às vezes nós estamos orando por alguém que não acredita. Mas se nós crermos, o milagre acontece. Mas vamos ser sinceros aqui? Quantas vezes eu e você oramos e nem a gente acredita que vai acontecer? Eu vou orar porque eu estou aqui, eu sou crente, né? Então eu preciso orar. Preciso cumprir o meu papel. Mas quanto você realmente crê que aquilo vai acontecer? Deus vai operar dentro de uma oração que não tem fé? O que você acha? Alguns dizem
Tenho orado há tanto tempo, mas não tenho nenhum tipo de resposta. Então deixa de orar, porque estão convencidos que as suas orações não vão ser ouvidas. E a carta de Tiago aqui ela é muito prática e objetiva. Aliás, é uma das qualidades dessa carta. Tudo que a gente lê, quando Tiago fala, fica claro para o nosso coração. E se não ficar 100% claro, a gente vem aqui dar uma trabalhada juntos para ficar mais claro ainda. Ele trata de coisas que aparentemente são simples, mas que nós não damos a devida importância. Por exemplo, coisas que eu e você praticamos. A gente faz acepção de pessoas. A gente é maledicente. A gente até ora pela pessoa. Mas antes da gente ir lá, ela bem que merece estar passando por isso, né? Ela plantou, ela está colhendo. Eu vou orar, mas que ela merece, ela merece. E a inveja, que talvez seja o pior dos julgamentos que a gente faz. A pessoa não precisa ter mais do que a gente. A pessoa não precisa ter o melhor do que a gente, para que a gente tenha inveja dela. E o mundo tem praticado isso comigo e com você. Você tem percebido isso? Você fala assim, mas a pessoa tem inveja do quê? De mim. Eu não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho muita beleza. O que o cara tem ciúme de mim? Inveja do quê? Da sua alegria, da sua paz, da sua sabedoria, da maneira como você se comporta, da maneira como você reage às situações. Irmãos, a inveja não está ligada só às coisas físicas que a pessoa tem, às coisas materiais. As pessoas estão sentindo inveja da tua paz. Como é que consegue ficar calmo nessa bagunça que é essa empresa? O mundo está carente, não é de dinheiro. Nós vivemos um tempo onde nós temos muito mais do que a gente precisa. Sim ou não? Você vai lá no seu guarda-roupa, você vai dar conta de usar toda aquela roupa que está lá? Só que você vai no shopping, o que acontece? Aí eu preciso comprar uma roupinha. Né? Tem um demônio novo chamado Shopee, não tem? Preciso fazer uma comprinha, uma brusinha. Não é assim? Se eu não comprar essa brusinha aqui, a minha vida não vai ser a mesma. Vai ter um casamento, preciso comprar uma roupa. As mulheres não são assim? Os homens já ficam pensando, será que está embolarado aquele terno? Né? Não é assim que a gente pensa? Será que aquela calça ainda está rasgada? Será que já costurou? Eu estou pensando em usar ela. Não é assim? Nós vivemos paradoxos. A mente de cada um é diferente. A mulher está sempre preocupada, né? Em ir lá e pintar o cabelo, em arrumar o cabelo. Eu fico feliz da vida que a minha mulher corta o meu. Eu não preciso gastar dinheiro com cabeleireiro, eu acho ótimo isso. Tem homem que compra aquelas maquininhas para cortar em casa, né? O cara nem é careca, mas ele corta só para não gastar dinheiro. Não é assim? Vocês conhecem gente assim? Eu moro lá na minha casa, pastor. Pois é. Os valores, irmãos, que o mundo está buscando em mim e você, é aquilo que eles não conseguem fazer. Você acha que as pessoas não gostariam de viver uma vida de paz? Gostariam, mas vivem. Na verdade, são coisas que trazem grandes problemas na vida da igreja e tudo isso pode afetar a nossa vida de oração. A maneira como a gente se comporta afeta a vida da igreja. Por quê, pastor? Você tem uma prática, irmã. Você tem o dom de língua. Não é de línguas, é de língua. Né? Você não pode reunir com ninguém que você já começa a falar de alguém. Isso faz um mal danado para você e para as pessoas que estão perto de você. A gente não se contamina só com aquilo que a gente ouve. Presta atenção nisso. A gente se contamina também com aquilo que a gente fala. A Bíblia não diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio? Deus quer responder às nossas orações. Em todo o tempo. Pensa o seguinte, nós como pais, nós gostamos de atender os desejos dos nossos filhos? Não dá para dar tudo o que eles querem, certo, irmãos? Eles conseguem pedir mais do que a nossa... não dá, mas a gente gostaria de atender, sim ou não? Imagine Deus. Então, por que as nossas orações não são atendidas?
E Tiago dá aqui 3 motivos porque as nossas orações não são atendidas. Se você estiver anotando aí, aliás, deixa eu puxar a orelha de vocês aqui. Uma prática muito boa, viu, irmãos? Trazer um caderninho, uma caneta, anotar os textos, anotar aquilo de mais importante que falou o seu coração. Pastor, mas não tem o boletim depois? Às vezes o que o boletim está mostrando não é aquilo que falou com o seu coração. Aí você vai ministrar lá no seu GCM, lá na quarta, na quinta, na sexta, o que você faz? Vou falar sobre isso, porque foi isso que falou o meu coração. O boletim é uma referência, irmãos. A gente não precisa usar ele na integralidade. Mas é bom que a gente tenha anotado aquilo que Deus falou com o nosso coração. Numa ministração de 1 hora, 1h30, é lógico que nem tudo vai falar com o seu coração. É óbvio. Mas alguma coisa Deus tem a tratar com você. É essa coisa que você precisa anotar. Ok? Vamos lá. Primeira causa, primeiro motivo para uma oração não ser respondida. O texto diz aqui, por causa das nossas guerras e contendas. E não são apenas as nações que entram em guerra. O nosso coração também sofre por isso. Havia sérios problemas de relacionamento naquela igreja, naquele povo, que Tiago estava se dirigindo. Eles viviam verdadeiras guerras e contendas. E mais uma vez, é importante destacar que as igrejas do Novo Testamento já sofriam dos mesmos males que a gente sofre hoje. Viu? Os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje aconteciam naqueles dias. Nós somos encardidos desde aquela época, irmãos. Viu? A sua descendência, a sua árvore genealógica, já era encrenqueira desde aquela época. Vou buscar lá minha árvore genealógica, pastor. Vou ver de onde que eles estão vindo. Você vai descobrir que tem alguém da sua família que estava lá, lendo essa carta de Tiago. Viu, Madá? É. E diante desse absurdo, a gente se questiona. Eu e você. A gente olha para o dia a dia que nós estamos vivendo e a gente começa a se perguntar, por que tem tantos conflitos dentro da igreja? Eu não faço nada. Eu sou tranquilo, sou de boa, né? Eu não causo confusão nenhuma. Por que tem tanta acepção de pessoas dentro da igreja? Por que existe uma maledicência? Por que um irmão fala mal do outro? Por que tem tanta inveja entre os irmãos? E a grande pergunta, onde estão os cristãos regenerados? A Bíblia diz que nós precisamos ter um novo nascimento para que a gente possa ir para o céu. Esse novo nascimento está dizendo o quê? De um novo comportamento, de uma maneira diferente de agir, de pensar e de se comportar. E eu e você, a gente veio para a igreja e nós temos práticas que a gente acha que é legal. Algumas coisas, irmãos, elas não são implícitas na palavra de Deus, mas elas são pautadas pela palavra para a gente não fazer. E tem coisas que a Bíblia está dizendo que você não deve fazer, que você está fazendo, que eu estou fazendo. Mas não é, pastor. Naqueles dias a situação era uma, hoje é outra. Não é, não. O problema é que as pessoas naqueles dias não queriam obedecer e eu e você também não queremos. A questão não é conhecimento da palavra, a questão é nós queremos fazer o que a gente quer. Sim ou não? Tem coisas que eu e você sabemos que está errado, mas a gente continua fazendo. Nós precisamos entender que a igreja é lugar de gente, e gente sempre tem problema. Uma boa definição para a igreja que não é um hospital. É para receber gente doente. Se você vem para a igreja buscar pessoas especiais que não tem nenhum tipo de pecado, você está no lugar errado. Esse lugar é o céu. Lá, a gente realmente vai estar livre de todo o pecado, de toda a tentação. Mas aqui, irmãos, a gente convive com gente doente. Tem gente que é melhor que nós. E tem gente que é pior que a gente. E a gente está aqui para quê? Para a gente ser despertado naquilo que a gente tem feito de errado, para que a gente possa mudar. Muitas vezes a gente fica num dilema. A gente quer que a igreja cresça, sim ou não? Vocês querem que a igreja cresça? Um prédio para 2.000 pessoas? Seria bom ou não? E é bíblico isso, irmãos. A gente precisa desejar essas coisas. Mas Jesus disse
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Nós temos feito discípulos? Você tem cuidado de alguém? Uma única pessoa. Você tem cuidado de pelo menos uma pessoa? Pastor, mas eu não sou líder de GC, eu não sou nada nessa igreja, eu sou só membro. Ok. É a grande comissão. Deus nos chamou para cuidar de outros. Você cuida de pelo menos uma pessoa? Nós queremos o crescimento da igreja. Ok? Sim? Sim ou não? Quantas pessoas você convidou para vir nesse culto hoje? Muito bem. Então a igreja não vai crescer, concorda comigo? Percebe, irmãos? Nós queremos as coisas, mas nós não fazemos o que é necessário para que isso aconteça. Você gostaria que o seu GC multiplicasse, crescesse e multiplicasse? Quantas pessoas você levou desse mês de agosto para visitar a sua célula? Responde aí, Madá. Quantas pessoas você levou? Aí, está aí. Precisa ser sincero, irmãos. Entendem? A gente quer as coisas, ok, isso é lícito, isso é legal, isso é bíblico. Mas o que nós temos feito para que isso aconteça? E vai muito além do membro. Vamos pegar os líderes de GCEM aqui. Líder de GCEM. Quantas pessoas você convidou para ir no seu GCEM esse mês? Entende, irmãos? Não, porque, pastor, veja bem, quem tem que convidar os membros do GCEM, eu já tenho toda a responsabilidade de pregar lá no GCEM, de organizar o GCEM. Irmão, a sua maior responsabilidade é cuidar de pessoas. A sua maior responsabilidade, seu maior compromisso é atrair as pessoas para esse Jesus que você serve. A gente quer, irmãos, eu também quero, mas a gente falha muito nisso. Por outro lado, sabemos que quanto mais pessoas houver na igreja, mais problemas teremos, sim ou não? A gente quer as pessoas, mas a gente quer problema? Nossa, eu estou tão tranquilo, pastor, eu precisava de uns probleminha para, sabe, atormentar a minha cabeça. Pensou, Cláudia? Chegam uns 3 endemoniados lá no seu GC, ia ser bom? Irmãos? Hein, Sandro? 3 endemoniados lá manifestando os demônios lá no seu GC. Ia ser bom? Ia ser bom sim, o povo acordava para orar, gente. Só do medo de apanhar do endemoniado, você ia orar, filho. Se você não orasse por amor a ele, você ia orar por medo do demônio te bater. Sim ou não? Eu queria tanto que meu G100 viesse gente nova, mas eu queria só gente boazinha. Sabe? Gente que já fosse crente, para me ajudar aqui. A nossa busca, queridos, precisa ser pelo perdido, por aquele que não tem Jesus. A igreja não foi chamada para convidar cristão para vir para a igreja. A sua igreja não está legal? Vamos lá na minha. A minha é legal. O pastor gordinho lá, ele bomba, viu, meu? Ele manja de falar das coisas de Deus. Qual é o efeito disso? Eu vou lá tirar o irmão da outra igreja para trazer para cá. Sabe por quê, pastor? Porque ele não vai me dar trabalho, ele é tão legal. Eu gosto dele. Do irmão encapetado você não gosta, né? É ele que precisa de Jesus. Ele vai dar trabalho no GC? Vai sim. Ele vai ficar questionando as coisas? Vai sim. Mas ele vai trazer vida nova para o teu GC. O novo convertido, ele traz um ânimo novo para o GC, traz uma graça nova para o GC. E se ele manifestar demônio, fica melhor ainda, irmãos. Na época que nós tínhamos GC na minha casa, manifestava toda semana quase. Às vezes você estava, não, hoje está tranquilo, né? No portão, na hora que o cara estava embora, manifestava. Está vendo? Não ia sair sem dar o show, né? E o GC cresceu, o GC multiplicou, o pessoal ficou espiritual. Imagina só, dentro de uma reunião de GC manifesta 2. Hein, Adriana? Como é que você faz? Você ora, irmão. Você começa a orar na sua casa. Você começa a se preocupar, você começa a sentar longe do irmão que manifesta. Você fala, vou chegar mais tarde, quando ele chegar numa ponta, eu vou ficar na outra. Eu tenho um espaço para eu correr, pelo menos, né? Tudo isso acontece.
E tudo isso traz crescimento para a célula. Tudo isso traz crescimento para a igreja. O novo convertido, ele traz um ânimo novo para nós. Nossa, ele tem dúvidas que eu sei sanar. Ele tem questionamentos que eu sei responder. E eu não sei quase nada, hein? Eu sou fraquinho, mas isso aí que ele está perguntando, eu sei. É bom para nós. O novo convertido, ele chega e fala assim, eu não sei orar. Fala, ixi, que bom. Também não sei muito bem, não, mas vou te ensinar o pouco que eu sei, eu vou te ensinar. Não é assim? Nossa, eu estou chegando nessa igreja, estou vendo todo mundo tomar ceia. O que eu preciso fazer para tomar ceia? Eu sei responder. Hã? Não é bom? Então, fiquem atentos. Nós precisamos atrair essas pessoas, porque esse é o nosso chamado principal. E ele vai trazer vida para o GESEM e para a nossa vida também. A gente precisa entender que a igreja não é um lugar onde se reúnem pessoas perfeitas, mas gente imperfeita, como eu e você. Teve um cara que foi levado para o céu, em vida. Ele estava, de repente ele não estava mais. E a Bíblia relata de que esse cara tinha um relacionamento perfeito com Deus. Irmãos, nós estamos aqui há pelo menos 5.000 anos. E a história conta de um cara. Então fica tranquilo. Vamos aguardar o nosso dia, o nosso momento. E quando Jesus estiver aqui, a gente vai com ele. Ok? A proposta aqui não é ser o melhor, não é ser o mais perfeito. É ser alguém que tem o coração disponível. É ser alguém que, quando é questionado, responde que nem Amadá. Eu não fiz. Eu não chamei. Vocês não respondem nada. Não, eu não vou responder não. O pastor vai brigar comigo. Irmãos. Deus só consegue tratar aquilo que a gente reconhece que está errado. Você entende isso? A gente conversa com vocês e pergunta assim, como é que está a sua vida? Estou orando. Nunca orei tanto, pastor. É mesmo? Estou bem demais. Estou lendo a palavra, estou no plano de leitura. Estou bombando, pastor. É mesmo, irmão? É passar 2 dias. Pastor, dá para o senhor vir aqui, na minha casa? Estou pensando em matar a minha esposa. Meu casamento não dá mais, pastor. Mas você não estava cheio de Espírito Santo, irmão? Pastor, eu já fiz até a forca para colocar meu filho. Ele está me tirando a paciência. Mas, irmão, você não estava bombando com Jesus? Pois é. Nós criamos verdades alternativas, cremos nela e impedimos o agir de Deus. É um grande motivo para a nossa oração não ser respondida. Nós estamos distantes do Senhor, achando que nós estamos muito bem. O nosso coração está longe de Deus, mas eu acho que eu estou bem demais. E ele aponta aqui 3 motivos para que haja esse tipo de comportamento. Primeiro, ele fala que é a cobiça, que é o desejo incontrolado por coisas. É fazer de tudo para obter aquilo que você quer. Não importa o quanto difícil seja, não importa o quanto eu vou me comprometer financeiramente, eu quero. Quantas vezes eu e você cobiçamos coisas que a gente não deveria cobiçar? Nós queremos coisas que a gente não deveria querer. E esse desejo de cobiça leva a gente a pecar. Quando eu começo a desejar aquilo que eu não deveria desejar, eu começo a pecar. Outra coisa que ele fala aqui é o homicídio. É quando a gente, movido pelo ódio, mata uma pessoa dentro do nosso coração. Não quero nem ouvir falar de você mais. Me mira, mas me erra. Né? Me inclui fora dessa. Não é assim que a gente fala? Pois é. A gente mata, não fisicamente, mas a gente mata as pessoas dentro do nosso coração. Essa pessoa, nem que ela queira, eu não ajudo ela. Se ela falar, eu preciso de Jesus, problema é seu, vai procurar outra pessoa, eu não estou aqui mais. Pastor, mas ninguém faz isso. Não mesmo? Você nunca abriu mão de ninguém. Não, desse aqui eu abro mão. Se alguém quiser fazer, faça. Eu desisto. A gente olha para as pessoas e acha que os relacionamentos delas são perfeitos.
Já aconteceu com você isso? Você vai falar, nossa, esse casal não é um casal bonito, né? Estão sempre de mão dada, usa os tênis igual, né? Todo mundo sabe de que eu estou falando, né, irmãos? Hã? Não sei como é que nem centopeia, deve ter uns 100 par de tênis. Um casal perfeito, irmãos. Mas a gente não sabe as lutas que as pessoas passam. A gente não sabe o que eles enfrentam dentro dos seus lares. Né? Tem muita coisa que está acontecendo dentro da igreja que ninguém sabe o que está acontecendo. Tem muita doença espiritual que está acontecendo no meio de nós que ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso a importância de discipulado, de prestar conta para alguém, de abrir o seu coração para alguém. Davi diz que enquanto ele guardou para si o seu pecado, os seus ossos ficaram doentes. Quem está sendo discipulado? Levanta a mão aí, só para eu saber. Quem está fazendo discipulado? Levanta bem alto. Aí, ó. Nem metade da igreja. Discipulado é fundamental, irmãos. Para a gente fazer e fazer certo. Olha para mim aqui. Tem muito discipulado sendo feito da maneira errada, viu? Discipulado não é para você contar do que seu time ganhou, seu time perdeu. Discipulado é tempo de abrir o coração. É tempo de receber cura na nossa vida. É tempo de prestar contas para alguém daquilo que a gente está fazendo. É tempo de reconhecer que a gente está fazendo besteira. Ou que está quase fazendo. É bom demais. Outra coisa que afeta muito, a inveja. O desejo de possuir o que o outro tem. Ou de estar no lugar do outro. Nossa, aquele casal é bom demais. Deve ser muito bom ser casado com aquele rapaz. Para com isso. Ele faz coisa errada que nem o seu. Ou talvez até pior. Nossa, aquela mulher é tão ansiosa com o marido dela, precisava de uma mulher assim. Eu vi essa semana uma coisa que eu achei maravilhosa. O mundo tem mais de 7 milhões de pessoas, bilhões, uma coisa assim. Né? Como é que a gente vai escolher a pessoa certa? Hã? Como é que num lugar que tem 7 bilhões de pessoas, eu vou achar no meio de 7 bilhões exatamente a pessoa certa? Acha errada e construa com ela. Não é funcionar? Pensa bem, não é inteligente? Pega a errada mesmo, né? Pega essa errada e vai construindo com ela, porque com o passar do tempo, vocês vão chegar em algo melhor. E talvez ela se torne a pessoa certa. O problema é que a gente já quer tudo pronto. Por que McDonald's vende tanto? Você chega lá, o lanche está pronto. Está frio, o queijo não está derretido, mas você compra, não compra? Por quê? Porque está pronto. Se você for numa lanchonete que o cara faz lá pronto, é muito diferente. Mas a gente quer o pronto. Portanto, se há problemas de relacionamento na sua vida, se você está cometendo homicídio no coração, tendo inveja e cobiça, cuidado. As suas orações podem ser interrompidas, irmão. Que aquilo, se o sentimento que habita no teu coração é ruim, se você fosse Deus, você faria? Você atenderia o pedido de uma pessoa que está envenenada? Hã? Não, porque Deus não atende a minha oração, pastor. Deus está certo. Errado é você. Errado sou eu. Que está com o coração cheio de veneno e quer que Deus atenda as besteiras que você está pedindo. Do tipo, senhor, dá para o senhor matar o meu marido? Né? Porque se eu ficar viúva, eu não estou pecando. Né? Senhor, dá para o senhor levar o meu filho embora? Porque ele está me enchendo a minha paciência. Que ele vai morar sozinho. Aí ele vai e você fica em depressão. Percebe, irmãos? Quando a gente não está bem, o reflexo é a gente pedir mal. Quando eu estou doente, eu vou fazer pedidos de uma pessoa doente. E Deus, na sua sabedoria, vai dizer para mim, não está na hora, você só está fazendo besteira. E a gente diz, não, mas Deus está sendo injusto comigo. Ele atende o pedido de todo mundo. Lá no meu GC, todo mundo pede, esses pedidos são atendidos. Mas o meu, nem as pessoas orando, Deus não faz. Ainda bem, né? Imagine bem, se Deus fizesse, atendesse as besteiras que eu e você muitas vezes pedimos.
E aqui no meio de nós tem muita gente que já pediu para morrer. Sim ou não? Eu já pedi. Senhor, me leva. Se o Senhor me levar, seria tão bom. A Cátia ia receber o seguro, lá o seguro é gordinho. Ela ia ficar bem. É. E se Deus atendesse? Eu ia estar lá arrependido no inferno, né? Hã? Sim ou não? Eu ia estar lá no inferno arrependido. Ainda bem que Deus não atendeu. A gente vive um tempo de confusão na sociedade. As pessoas não se respeitam mais, vocês perceberam isso? Tudo é motivo para briga. E hoje não se briga mais um dando tapa no outro, né? Quando está na melhor opção é uma facada um no outro. Mas não é, irmãos. Você liga lá no seu jornal, na sua televisão, pelo menos 10 pessoas foram mortas, sim ou não? Não, porque matou, porque morreu. Não é assim? A violência, ela cresce numa proporção e muitas vezes dentro da nossa casa. Antigamente a gente via, não, a pessoa foi assaltada e foi morta. Hoje não. O marido atirou na esposa, a esposa deu uma facada no marido, o filho atirou na mãe, o filho atirou no pai. A coisa está indo por esse caminho. É um mundo sem Deus. Olha para mim aqui. É um mundo sem Deus. E às vezes esse mundo sem Deus está dentro da igreja. Ok? Não acontecem assassinatos fora da igreja só. Dentro da igreja também acontece. De gente que está aqui dentro da liderança. Irmãos, tem um monte de processo de esposa de pastor que o pastor agride a mulher dele. Ah, eu vi, você viu pouco, tem muito mais acontecendo. A coisa está indo de mal a pior e a gente está dormindo. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Tá fácil dar aula, não tá, irmãs? Hã? Tá molezinha, não tá? Vai sair uma lei que diz o seguinte, olha, você professora, vá preparada para apanhar na escola. Porque os alunos vão ter autoridade para bater em vocês. Vocês não podem falar nada para eles. O mundo está caminhando para isso, não está? Coloque o seu capacete, vá com o seu capacete, eles tacarem as coisas em você, né? Coloque a sua capa para se proteger, porque os alunos vão avançar em você, eles podem. É isso. A gente cria uma ilusão de que as coisas são... Não, porque é o assaltante, porque é o bandido. Não. Tem muita gente que é do nosso meio que pratica violências. E a gente nem sabe. Dentro da igreja tem marido que bate na esposa? Tem. E também tem esposa que bate no marido. Vocês sabiam disso? Nós já recebemos gente aqui que veio falar que a minha mulher está me batendo. É. Porque na nossa cabeça é só a Maria da Penha, não é? É o marido que bate na esposa, não é? Tem esposa que bate no marido. Então, irmãos, a coisa está caminhando para um lado ruim e a gente muitas vezes acha graça. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, o fulano me tratou mal, foi agressivo comigo. Aí eu não vou mais vir na igreja porque as pessoas não estão me cumprimentando. Você tem cumprimentado as pessoas? Vocês perceberam que normalmente eu subo aqui e peço para você cumprimentar alguém? Ah, de novo, pastor, toda semana a mesma coisa, não tem ideia nova, não? Não, é para você aprender a fazer o que é o básico, você não faz. Eu vejo gente entrando aqui pela porta da igreja fazendo assim, ó, desviando das pessoas para não dar a mão para a pessoa. No meio de nós, irmãos. Sabia disso? É que essa pessoa aqui eu não gosto muito, pastor. Aprenda a gostar. Deixa eu contar um segredo para você. Sabe essa pessoa que você não gosta muito? Você vai viver a eternidade junto com ela. Viu? E quanto mais birra você fizer, mais Deus coloca ela do lado da sua casa. Você vai ser parede junto com ela. E se você começar com graça lá, você desce. Hã? Sim ou não? Pensa bem. Você está lá no céu.
Certo? Aí você começa com ranhetice. Você vai ficar lá? Hã? Aprenda a conviver com as pessoas em paz. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. Mas todos que estão aqui são irmãos em Cristo Jesus. Cuide dos seus relacionamentos, das suas palavras. Aprenda a tratar bem as pessoas. Seja amável, seja educado. Tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas primeiro. Comece a semear bons relacionamentos e você vai ver dizer depois o que você colheu. A gente vê realmente, irmãos, tem gente que chega aqui e fica um alvoroço. Todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer abraçar. Tem gente que nem tanto. Mas o que a gente percebe? Essa pessoa que ela é amada, que as pessoas querem estar perto dela, ela chega e abraça todo mundo, e conversa com todo mundo, e dá atenção para todo mundo. Ela semeou algo. O que você tem semeado? O que eu tenho semeado? Não, mas uma cara de limão, né, pastor? Pois é. A dela é de limão, a sua do quê? Hã? Se a gente não aprender a ser simpático com as pessoas, como é que a gente vai evangelizar elas? Ó, o negócio é o seguinte, eu não gosto de você, Bruno. Não fui com a sua cara. Mas eu vou falar pra você, Jesus é bom, mano. Quer ir na minha igreja? Não. Você iria na minha igreja? Hã? Cara, eu não vou nunca fui com a sua cara. Mas tem uma cara de folgado, tá certo? Agora, se Jesus é bom, mano. Bora lá? Vai sozinho. Hã? Não é assim? A gente não chega nesse termo. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, revelam isso. O cara nem olha na minha cara, mano. Quer que eu vou na igreja dele? Vou nada. Puta do antipático. Quem tem sido você? Lá na sua empresa. Porque aqui, irmãos, a gente coloca a nossa máscara de crente, né? E todo mundo é bonzinho. Tem vezes que eu falo para vocês, eu quero ver o dente de vocês. Vocês mostram. Mas lá fora, muitos de nós têm um comportamento horrível. Se comporta de uma maneira que não revela Jesus. Aí você pensa assim, como é que eu vou convidar alguém da minha empresa para ir para a igreja? Eu nem falo com as pessoas. Eu nem gosto deles. Pois é. Será que o errado são eles ou é você? Quem que tem que fazer a diferença dos lugares? Eles ou você? Quem tem que ser simpático, ser agradável? Quem que tem que anunciar Jesus através da sua vida? Eles ou nós? As pessoas vão lá comprar salgadinho lá na KSK. Aí está o Sandro lá com aquela cara que chupou limão. Hã? O que você pediu? Está aqui seu pedido, apaga aí, tem mais gente para atender. Aí antes do cara ir embora, você não quer ir na minha igreja, não? Hã? Sai fora, meu. Eu não acredito nem que você vai na igreja. E se você for numa igreja, essa é a pior igreja que existe. Não é isso? Se você frequenta algum lugar, deve ser um lugar horrível. Porque a sua cara, amigão, só a graça. Jesus disse que o mundo ia conhecer a gente pelos nossos relacionamentos. João 13,35 diz assim, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. A maneira que a gente trata as pessoas vai revelar o Jesus que habita em nós. Ou que não habita, no caso, né? A gente pode estar dentro da igreja, ouvindo de Jesus, dizendo que ama Jesus, e não conhecer Jesus. Mas tem como isso acontecer, pastor? Tem. O melhor termômetro, olha para a sua vida. Esquece os outros. Se eu falar para você olhar para outra pessoa, você vai achar um monte de gente com defeito. Olha para você. Como é que você tem agido? Como é que você tem se posicionado? Qual tem sido o seu testemunho? Segunda coisa, o texto diz que a gente não recebe porque a gente não pede.
O que leva um cristão a confiar em Deus, mas não orar? Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer, mas eu não oro. Eu não peço. Quer ver? Você vai fazer um exame. Amanhã você tem um exame para fazer. Você ora antes de ir para o seu exame? Não. Você vai lá buscar, você está desempregado, você vai lá numa empresa fazer um teste. Você ora antes de ir para o seu teste? Não. Você vai passar no médico, tem uma suspeita de uma doença. Você ora para ir na sua consulta? Não. Mas Deus não tem me atendido, pastor. Atendeu o quê? Se a gente tem uma real experiência com Deus, se a gente nasceu de novo, a gente começa a entender que Deus tem poder para fazer as coisas. E aí, irmãos, não é porque você orou ou porque você não orou, é porque Deus é. Os milagres acontecem, não é porque a sua oração é poderosa. E nós temos essa prática. Ah, não, eu vou lá na igreja daquele pastor porque ele ora com poder. Quem tem poder não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, não é a diaconisa. Quem tem poder é Deus. Quem faz milagre é Deus. A pessoa pode ser o mais santa que for, ela não faz nada. Vou além. Eu e você, a gente não consegue cuidar nem da nossa vida. Vamos ser sinceros aqui? Se não fosse a misericórdia de Jesus, você estaria aqui hoje? Ah, não, porque assim, eu ouvi Jesus e fiquei apaixonado. Eu resolvi me entregar para Jesus. Mentira. Jesus alcançou esse coração de pedra seu aí, o meu também. E talvez o meu foi mais difícil. Mas foi Ele. Não existe ninguém que seja impossível de ser alcançada para o reino de Deus. O que existe em mim e você é um senso de medir as pessoas. Não, essa aqui eu acho que dá, aquela ali eu acho que é mais difícil. Nós fazemos isso. Deus não. E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Faça essa medição. Normalmente, as pessoas mais difíceis é que estão se convertendo. Os bonzinhos continuam naquela média e não saem daquilo. Já perceberam isso? O cara é legal, ele não bebe, ele não fuma, ele é agradável, mas ele está naquela lá. Você convida ele até vem na igreja por simpatia, porque ele é simpático, ele não sabe dizer não. Mas ele não fica, ele não se... Nada acontece. Continua daquele mesmo jeitinho. Agora aquele encrencado, sabe? Aquele que... Difícil. Esses caras estão se convertendo. Esses caras estão vindo para a igreja e estão dando fruto. Aliás, se você parar para ouvir os testemunhos dos pastores, a maioria era encrencado, gente. Por quê? Quanto mais você é perdoado, mais você é grato. Você olha para a sua história e fala assim, eu não mereci estar aqui. Se eu fosse Deus, eu não teria compaixão de mim. Mas Ele teve. Então você é grato. E tem muita gente que não tem gratidão. Você é grato pela esposa que você tem? Homens. Você é grata pelo marido que Deus te deu? Você louva a Deus pelos filhos que Deus te deu? Hã? Se o senhor tivesse que eu tenho, eu queria ver se eu ia louvar alguma coisa. É. Jovens, vocês são gratos pelos pais que Deus te deu? Hã? Tudo bem, o filho do Fábio a gente releva, né? Você está perdoado, Davi. Mas a sua mãe é joia, não é? A mãe é joia. Vai que arruma coisa pior. É, melhor não arriscar, filho. Trabalha com o errado que de repente ele vai melhorando. A Andréia crê nisso. Por que não pedimos ajuda? Por que a gente não pede ajuda? Tem problemas seríssimos acontecendo dentro da igreja que ninguém sabe.
Tem gente passando por lutas terríveis que ninguém sabe. Aprenda que você está num ambiente seguro. Você não precisa falar tudo para todo mundo, mas escolha, busque em Deus, busque em oração. Senhor, me mostra alguém que eu possa abrir o meu coração. Não ande sozinho. Quem anda sozinho, se não caiu, vai cair, irmãos, não tem jeito. A nossa mente, uma hora ou outra, ela vai nos indicar um caminho ruim a seguir. Mesmo estando dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja, mas não me relaciono com ninguém. Eu só venho para cá e ouço o culto. É o suficiente? Não é. Dê graças a Deus que Deus te colocou numa igreja que se preocupa com você. Numa igreja de relacionamentos. Você não está perdido aqui no meio da igreja. Você não é mais um. Você é alguém importante. Agora, muitas vezes, a gente está sofrendo sozinho. Deve ser assim, pastor? Não deve. Algumas coisas que atrapalham da gente abrir o nosso coração. O orgulho. A gente começa a pensar que a gente pode resolver tudo sozinho. E é um grande erro. Quando a gente ora, a gente está mostrando para Deus a nossa dependência dEle. E quando eu busco alguém para conversar, eu estou dizendo para essa pessoa, eu preciso de ajuda. A gente faz isso, irmãos? Entenderam? Eu tenho aprendido, a duras penas, que eu não devo andar sozinho. Deus tem levantado amigos que eles têm se aproximado de nós. Deus tem nos dado o privilégio de caminhar com pessoas que têm nos ajudado a passar pelo momento que a gente está vivendo. Você tem um monte de gente aqui perto de você. Você participa de uma célula. Se você não participa, deveria participar, né? Sim ou não? Receber cuidado, receber atenção, receber oração. E a gente perde essas coisas, esses valores. Outra desculpa é a falta de tempo. Não, porque a minha vida é tão corrida, pastor. Eu não consigo fazer essas coisas. Sabe o que eu percebi, irmãos? Um monte de coisa que eu não conseguia fazer, eu fiquei uma semana no hospital. Ah, porque eu não posso faltar no culto de domingo, eu faltei, porque eu estava no hospital. Ah, porque o meu serviço, se eu não fizer, ninguém faz, porque a Amanda não me ajuda. Ela só quer saber de vender convênio agora, irmãos. Tá desse jeito. Não me ajuda em nada. Sabe o que aconteceu? Ficou tudo lá parado e não morreu ninguém. Nem eu, graças a Deus. Tempo a gente tem, a gente não se organiza. Eu fiquei uma semana lá, não aconteceu, tudo aconteceu normal. Culto aconteceu normal, culto de terça-feira aconteceu normal. Se eu não me engano, teve até a aula da segunda-feira, normal, acabou. A gente começa a colocar um peso sobrenatural nas coisas que não precisa ter. Deixa eu te contar um segredo. O mundo vai viver sem você. Você sabia disso? Se você morreu, as coisas vão continuar acontecendo. Sua esposa vai arrumar outro namorado, vai casar, e vai ser feliz, talvez mais do que com você. O seu marido, se você morrer, ele vai casar com outra, filha. E vai dizer o seguinte, ó, agora eu sou feliz. Viu? E você está achando, não, que se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. A minha empresa precisa de mim, a sua empresa não precisa de você. A minha empresa funciona sem eu, filhos. Aliás, a menor contribuição na minha empresa hoje é a minha. Quem traz menos dinheiro para a empresa sou eu. E continua funcionando tudo. O mundo vai continuar com você e ele continua sem você também. Outro motivo, falta de fé. A gente não acha que Deus vai responder. E quando eu coloco essa barreira na minha cabeça, as coisas não acontecem mesmo. Quando você diz assim, ó, o meu filho não vai melhorar nunca, ele não vai melhorar mesmo. Se a autoridade espiritual sobre a vida dele está decretando uma maldição, vai acontecer o quê? Vai dar errado.
O que tem saído da sua boca? O que você tem profetizado dentro da sua casa? Você é uma voz profética ou uma voz do caos? Eu estou sentindo que hoje o dia vai ser terrível. Vai mesmo. Eu amanheci com o pé esquerdo, com o direito também. Se não amputaram um. Não, porque eu já levantei chutando o pé da cama. Bem com a unha encravada. Vai pouco, né, irmãos? Você tem colocado nas mãos do Senhor todas as suas causas? Você já aprendeu que Deus tem poder para te surpreender com tudo que Ele pode fazer? Você tem persistido nos seus pedidos de oração? Eu peço 1, 2 vezes. Se Deus não deu, também Ele não quer dar, é problema dele. Não, o problema é seu. Quem está precisando é você. Deus não precisa de nada de você. O que Deus precisa de você? O que Deus precisa de mim? Ele já é perfeito, irmãos. Ele atende a gente porque Ele ama a gente, não porque Ele precisa da gente. Por isso, o absurdo de alguns pastores dizer, não, hoje nós vamos colocar Deus na parede. Esquece, irmão. Não vai colocar Deus na parede nunca. Ele pode colocar na parede, você não. Deus tem prazer em ouvir a gente. Eu entendo que Deus quer derramar bênçãos sobre a nossa vida. As barreiras não é Deus que está colocando, somos nós. Quem impede o fluir de Deus na nossa vida não é o Senhor, somos nós. É a maneira como a gente se comporta, é a maneira como a gente age. São as coisas que a gente tem feito. Eu creio que Deus espera de nós a seguinte oração: Pai, eu preciso da Tua intervenção na minha vida. Senhor, eu não consigo fazer, não dá, eu não consigo. Você tem orado assim? Senhor, me ajuda nessa porta de emprego. Sabe, Deus, eu já estudei bastante, já me preparei. Eu queria que o Senhor me ajudasse. Não, Senhor, eu não consigo. Sabe, eu não tenho condições. Eu sei que deve ter gente melhor, mais bem preparada do que eu, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Sabe aquela história? Seja menos? Seja menos. Aqueles que se humilharem serão, e os que se exaltarem serão? Onde que nós estamos na nossa escala de oração? A gente tem se humilhado na presença de Deus, ou a gente tem se exaltado na presença de Deus? Quem somos nós? Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele está enxergando? Alguém humilde e prostrado, ou alguém arrogante que acha que Deus está lá para servi-lo? Porque se a gente parar para pensar, irmãos, 90% das vezes, a gente vem para a igreja no intuito do quê? De receber, sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia diz o quê? Que o culto é um tempo de adoração. A gente deveria vir para a igreja para entregar ao Senhor. Para que eu venho à igreja? Eu venho para orar, eu venho para louvar, eu venho para adorar. E se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele faz. Se Ele não quiser, a minha parte é essa. Eu vim aqui para entregar. Aí eu entrego o dízimo, eu entrego oferta, eu entrego o sapato, eu entrego tudo. A gente tem vivido nessa dimensão? Hein, jovens? Todas as vezes que a gente vem para esse lugar, a gente vem com a intenção de entregar? Ou a gente vem na intenção de receber? A maior prova é assim, ó, se eu chegar para alguns aqui e falar assim, olha, irmão, você pode me ajudar? O banheiro está sujo, dá para você dar uma limpadinha lá? Eu não sou faxineiro. Opa, nem na minha casa eu faço isso, vou fazer na igreja. Sai fora. Irmão, eu sei que você poderia me ajudar a regular os ventiladores, está tudo caindo assim. Você pode me ajudar? Eu não sou eletricista. Cada um com seus problemas, pastor. Por quê? Porque você veio aqui para ser servido. Quando a gente vem para a igreja, a gente acha defeito. Nossa, a igreja, as cadeiras estão mal arrumadas.
Estou percebendo que a igreja agora não tem mais copinho para de beber água. Eu sou obrigado a beber no bebedouro? Quando a gente está num lugar e a gente só vê defeito, irmãos, a gente veio para ser servido. Quando eu vou num restaurante, a comida está fria, eu reclamo? Reclamo. Eu fui lá para comer. Sim ou não? Se eu venho para a igreja para ser servido e alguma coisa não me agrada, eu vou reclamar. Se eu vim para servir e as cadeiras estão mal arrumadas, o que eu faço? Eu arrumo. Eu vou lá no banheiro e não tem papel, o que eu faço? Eu coloco. É ou não é? Eu percebi que as crianças fizeram uma sujeira, uma bagunça aqui. Eu vou lá e arrumo. Eu já ouvi vocês reclamando de um monte de coisa aqui. Mas poucos de nós vão fazer alguma coisa. Pastor, quem que está no diaconato hoje? Eu já percebi que essas cadeiras não estão bem arrumadas. O senhor precisa conversar com eles. Ah, pastor, o senhor está brincando. O senhor não ouve? Eu ouço. Ouço sim. Engraçado, é? Pior que não tem muita graça, não. Nós precisamos crer que as promessas de Deus são para nós. Então, nós temos que tomar posse delas pela fé. Hebreus 6,12 diz assim: assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Quem vai dar as promessas, irmãos? Aquele que crê. E persistir crendo. Porque a maioria dos milagres não vão acontecer no estalar de dedos. A maioria dos milagres na minha e na sua vida, a gente vai orar um monte de vezes antes de acontecer. Deus vai tratar um monte de outras coisas juntos com o nosso milagre. Romanos 4,17 diz assim: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Por que Abraão experimentou tantos milagres na vida dele? Porque ele creu. Quem aqui tem 100 anos? Ninguém tem 100 anos? Você consegue imaginar uma pessoa com 100 anos tendo filho? Hã? E hoje a medicina está avançada. Imagina aquela época que não estava. 100 anos uma pessoa tendo filho. Ela é normal? Ele creu. E ele recebeu. Aí se alguém disser para você, com 70 anos, 30 menos, ó, você vai ter um filho. Vou nada. Tem mais nada aqui não, velho. Daqui não sai mais nada não. É ou não é? Se nós recebermos uma profecia, irmãos, que não caiba na nossa razão, a gente vai recusar. Você está maluco. Ó, Deus vai abrir as portas do céu, vai te colocar numa posição de destaque. Aí você crê. Aí se eu quero, eu vou crer. Mas se for algo que foge a sua razão, você fala, não, isso é sonho. Jesus diz assim: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. E continua. Você bateu na porta. Você insistiu? Você tem insistido no milagre que você quer receber? Você fala, não, deixa Deus agir. Eu estou esperando o tempo de Deus. Não, continua insistindo, irmãos. Se Deus não atender a gente porque Ele quer, Ele vai atender porque a gente é chato. Lembra da história do rei? Ele não queria fazer o que a mulher queria. A mulher estava pedindo, ele não queria fazer. Mas essa mulher está insistindo tanto, ela está me enchendo tanta paciência que eu vou fazer para me livrar dela. Ainda que Deus atenda a gente dessa maneira, a gente conseguiu, sim ou não? Deus normalmente vai nos atender pela misericórdia do seu coração. Ok. Mas se a gente desistir no meio do caminho, a gente recebe? Recebe. E por último, ele diz que nós não recebemos porque a gente pede mal.
Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês pedem apenas aquilo que vai satisfazer vocês. Vocês não olham para a necessidade de ninguém. Quando você está lá na sua casa, de noitinho, você vai orar. Quanto do seu tempo de oração você gasta orando por outras pessoas? E por você, eu sei que você pede. Quanto tempo você gasta orando, pedindo pelos outros, por outras pessoas? Tudo que a gente pede para Deus precisa passar por 3 perguntas. Primeira pergunta: isso glorifica a Deus? Muitas vezes a gente pede coisas que vão contra os princípios de Deus. Pedir para que Deus abra as portas de um negócio ilícito, por exemplo, Deus vai fazer? Senhor, eu estou desviando esse negócio da empresa, mas, Senhor, não permite que ninguém me pegue. Sabe, Senhor, eu estou cobrando a mais do que deveria. E a diferença estou pegando para mim. Porque eu tenho as minhas necessidades, né? O Senhor entende, né, Deus? Ele vai entender, irmãos? A gente faz algumas orações que, se a gente parar para ouvir, se fosse de outra pessoa, a gente ia dar risada. Mas a gente faz. Segunda pergunta: serei edificado? Aquilo que eu estou pedindo vai trazer bênção para a minha vida? É a história do cara que está pedindo um carro. Quando ele vai pedir, ele fala assim: Senhor, eu precisava tanto de um carro para ir para a igreja. Minha casa é fora de mão, Deus. Não precisava nem ser um carro muito novo, podia ser um carro até meio velhinho. Porque eu quero o carro exatamente para ir para a igreja. Para estar com meus irmãos, para participar da célula. Ia ser uma bênção, Deus. Aí Deus dá o carro para o cara. O carro chega no sábado. Sábado à noite ele fala para a mulher: vamos para a praia. Deus deu o carro, vamos desfrutar. Culto tem toda semana, né? Mas o sol amanhã vai estar bom. Vamos para a praia. A gente pede para uma coisa e usa para outra. A gente se coloca na posição na presença de Deus, todo espiritual. Mas na hora que a gente vai agir, a nossa atitude não tem nada de espiritual. Terceira pergunta: aquilo que eu estou pedindo vai abençoar alguém? Vai abençoar o próximo? Ou o que eu estou pedindo vai prejudicar alguém? Senhor, está eu e a Marli aqui disputando na vaga, Senhor. Né? Senhor, não deixa que ela ganhe. Ela já está bem como professor, deixa ela lá. Ah, eu sou muito melhor que ela, Deus. Dá para mim. Eu vou ter misericórdia dela, nem vou mandar ela embora. Se eu for o diretor da escola, eu vou olhar com misericórdia para minha irmã. Olha como eu sou uma pessoa assim, bondosa, né, Madá? Eu vou deixar ela continuar exercendo a função dela. Eu quero. E não importa se vai prejudicar alguém. E provavelmente, se eu ganhar a vaga, a Marli vai perder o emprego. Não, porque não dá para confiar nela. Ela está querendo me derrubar. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai tirar o meu cargo. Então, eu vou me livrar dela antes. Eu agi contra a minha irmã. Eu recebi a bênção. Em vez de eu abençoar a vida dela, o que eu fiz? Abençoei a vida dela. Então, são perguntas que a gente precisa se fazer. Aquilo que eu estou desejando vai ser bênção para a minha vida? Vai ser bênção para a vida do meu irmão? Vai edificar ao Senhor? Porque se não for, ele não vai dar. Simplesmente Deus não vai dar. A vontade de Deus revelada no coração nunca é contrária à sua vontade revelada nas Escrituras. Deus nunca vai contra a sua palavra. Tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. E não adianta a gente ir contra isso. Se vier algum sentimento no nosso coração que for contrário à palavra, isso não vem de Deus. Na nossa mente, irmãos, passa muita coisa. Nem tudo que passa na nossa mente, por mais espirituais que a gente seja, vem de Deus. Os maus pensamentos passam na cabeça de todo mundo, na sua também. Viu? Não, porque agora, pastor, eu estou orando tanto, eu estou quase um santo. Está nada. Se você está pensando assim, você está bem longe disso. Se você realmente estivesse perto de Deus, você ia perceber que está tudo errado na sua vida.
Eu deveria orar mais, eu deveria buscar mais, eu deveria cuidar mais das pessoas, eu deveria ter mais amor pelas pessoas. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente percebe que a gente está fazendo tudo errado. E a gente vai corrigindo devagarinho, irmãos. A caminhada é essa. A nossa referência não pode ser o pastor mais famoso, nem o profeta, mas precisa ser a palavra. Porque tem um monte de pastor falando besteira, viu, irmãos? Se vocês ouvem aí pela internet, vocês já devem ter ouvido. Tem pastor que prega 2 horas e não abre a Bíblia. E não fala um texto bíblico também. Tem uma linha de pastores coaching agora. Eles mexem com a sua emoção, eles mexem com os seus sentimentos, eles desafiam o seu coração, mas não tem nada de Deus ali. Ore a Deus dizendo: Pai, me dá sabedoria para entender a sua vontade e perceber onde eu estou errando. Os nossos pedidos vão ser atendidos quando a gente entender e corrigir os erros que a gente está cometendo. Todos nós temos coisas para corrigir. Entenda, não estou dizendo que Deus não vai agir na minha ou na sua vida enquanto a gente não corrigir 100%. Mas, irmãos, também a gente não pode ficar 100% errado. Vocês entendem isso? Não é que Deus esteja cobrando perfeição de nós, mas não dá para viver uma vida cristã do jeito que o mundo vive lá fora. Tem gente que quer ser crente e fazer tudo que o mundo faz. Desculpa, não dá. Não dá. Está cheio de crente que escolheu viver uma vida igual do mundo. Não, pastor, mas a Bíblia diz, venha como está, mas ela não diz, fique como está. Deus nos recebe do jeito que nós estamos, é verdade. Mas a palavra de Deus precisa operar em nós transformação. Se isso não acontecer, algo muito errado está acontecendo. Irmãos, vamos cortar o resto, que tem muita coisa aqui ainda. Mas o que eu quero deixar para o seu coração? Deus responde orações, sim. Ele continua atento a tudo que a gente compartilha com Ele no nosso tempo devocional. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, viu? Deus está preparando bênçãos para nós. Tem bênção que está nas portas para chegar na sua vida. Viu? Tem portas que Deus abriu, que você ainda não percebeu, mas que já estão gerando bênção na sua vida. Não desista de nada, não. Continue crendo. Ele continua sendo um Deus de poder, Ele continua sendo um Deus de milagres, e Ele não vai te abandonar. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Amém? Fica de pé no seu lugar. As portas dos céus continuam abertas para nós. A despeito do que o mundo tem tentado colocar no nosso coração, Deus continua perto da gente. A distância de nós para Deus é uma oração. A distância que Deus tem do seu milagre, do sobrenatural sobre a sua vida, é uma oração. E o diabo tem tentado fazer você e eu acreditar que não vai acontecer. Não perca seu tempo. Realmente não perca, invista o seu tempo na presença do seu Deus. Tudo aquilo que é impossível para mim e para você fazer, Deus pode fazer. Todas as portas que a gente não tem condições de abrir, Deus tem. Todo coração que eu e você não conseguimos tocar, Deus pode. Deus pegou um assassino de cristãos e transformou ele num homem que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Sim ou não? Paulo era um perseguidor de cristãos. A maior parte das cartas do Novo Testamento foram ele que escreveu. O cara foi uma bênção gigante, mas ele era ruim na mesma proporção. Então não importa o quanto você está errando e onde você está errando.
Importa que você ouça a voz de Deus. Importa que você abra o seu coração e permita que o Senhor faça uma obra transformadora. Que Ele te leve a lugares onde você ainda não esteve. Que você entenda que tudo que Ele preparou, Jesus foi adiante de nós para nos preparar lugar. Jesus está lá no céu, preparando um lugar para que eu e você estejamos com Ele. E nós precisamos crer nisso. O céu é para nós. Comece a falar com Deus aí, abre a sua boca. Peça para Ele: Senhor, ouve a minha oração. Eu estou aqui, Jesus, porque eu preciso de Ti. Eu sei que o Senhor não faz nada de uma maneira errada. Eu preciso, Deus, que o Senhor me dê um coração sensível à Tua voz, aos direcionamentos do Teu Espírito Santo. Um coração, Jesus, disposto a obedecer. E eu quero te dizer, Senhor, que eu sou carente da Tua presença. Diz para Ele: Senhor, eu sou falho, limitado. Senhor, eu tenho tantos defeitos. Sem a sua misericórdia, Deus, eu não sou nada. Mas revestido pelo Teu Espírito Santo, eu sei que eu posso vencer todas as batalhas. Eu quero, Jesus, viver uma vida de obediência. Eu creio que o novo de Deus pode me alcançar. Eu acredito que o que o Senhor tem preparado para mim são caminhos de paz e não de mal, para que eu possa alcançar o fim que eu desejo. Eu creio, Jesus, que as portas do céu estão abertas e eu vou viver dias de paz. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Oh Jesus, ouve a nossa oração. Leva cativo, Senhor, todo o pecado, toda a infidelidade, todo orgulho, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E nos atrai a Tua presença, Jesus, todos os dias. Nos enche com o Teu Espírito Santo. E desafia o nosso coração, Jesus,
a avançar, a crescer, a experimentar o novo de Deus em tudo que nós fizermos. Ajuda-nos, Senhor, a avançar. Toma a vida de cada um dos meus irmãos nas suas mãos, Pai. Fortalece-os nesses dias, Pai. E prepara o coração deles para uma grande colheita, Jesus. Para um tempo de paz, para um tempo, Jesus, de desfrutarmos da presença do Senhor. A Tua palavra diz que nós iríamos desfrutar, que nós iríamos comer o melhor dessa terra. Que esse tempo venha sobre as nossas vidas, Jesus, como resposta do Senhor aos nossos corações. Nós nos rendemos na Tua presença, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o amam e o temem. A Tua palavra, ela nos confronta, mas também ela nos cura, Jesus. E prepara cada um de nós para um tempo do novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você vai dar um abração no seu irmão agora e vai dizer para ele o seguinte, falar, Deus ouve as suas orações sim, viu?